Fala pessoal, tudo certo com vocês? Querem saber como é que a caixa de roda chegou disso? Nisso aqui? Então confere esse vídeo até o final, que eu vou mostrar essa transformação. Bom, esse processo aqui vai ser dividido basicamente em 3 partes. A primeira delas a gente vai ter que limpar a caixa de roda, e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz isso aí. Segundo, a gente vai passar o emborrachamento, vou mostrar o emborrachamento que eu usei, dar umas dicas do porquê que eu usei esse emborrachamento aí para facilitar também para vocês. E terceiro, a gente vai aplicar essa tinta em cima que vai dar esse resultado aí muito top. Então a ideia vai ser dar uma limpada aqui, como eu não posso tirar o carro da garagem, eu coloquei esse plástico embaixo. Justamente para sujeira e água cair aqui, depois eu conseguir passar um rodo e puxar lá pra frente, né? Então essa aqui é a situação onde a gente começou. Vocês podem ver aí que tem um tanto do emborrachamento original. Em cima disso tem um tanto do emborrachamento à base d'água que eu coloquei há uns 15 anos atrás, basicamente. Aí faz muito tempo que eu apliquei. Em alguns pontos aí ele começou a dar uma soltadinha. Mas eu tentei tirar ele e a maioria dele está bem fixo aí. Aqui eu passei uma escova, aquela na furadeira, né? Escova de aço, e não saiu realmente. E agora o que eu vou fazer, antes de aplicar o fundo, vai ser passar aí uma estopa ou um pano, de alguma forma, com uma solução desengraxante, para realmente deixar sem graxa nenhuma, para garantir que vai ter uma aderência melhor aí. Depois disso, a gente começa a fazer aqui o isolamento com uma fita crepe, porque a gente não vai querer que pegue aí o emborrachamento no plástico, né? A gente quer que fique só aqui na lataria. Então vou começar aí com o desengraxante, e aí depois a gente segue para o restante. Então vocês viram aí que eu passei desengraxante em tudo. Olhando assim pode parecer que está sujo, mas na verdade é o próprio emborrachamento que já está com um pouco de descoloração nele. Em outros lugares que ele caiu fora. Então não adianta esfregar aqui que não vai sair mais, realmente é onde está saindo a tinta. Então agora o que eu vou fazer vai ser botar a fita crepe em tudo, aqui em toda essa parte onde eu não quero que pegue. Por trás aqui, por exemplo, dessa chapinha. E eu não vou tirar essa proteção plástica porque ainda tem os rebites originais aqui. Eu não estou querendo mexer nisso agora. Então vamos fazer aí, peraí, deixa eu só limpar a câmera aqui. Beleza, então, questão aí só de isolar realmente onde a gente não quer que vá. Lembre-se de tampar os furinhos para evitar que quando vocês passarem o emborrachamento com o pincel, né, ele caia lá para dentro, suje. Tive que tirar a caixa de ar aqui para conseguir acessar esses furos. Melhor fazer agora, melhor não ter preguiça do que depois aí sofrer tendo que limpar pelo lado de dentro. Colocar uns jornais aqui agora, para evitar que pingue, porque realmente a gente vai carregar bastante o pincel para passar, então corre o risco, né? Vamos colocar os jornais e depois eu já mostro aí para vocês o anti-ruído que a gente vai estar usando. Então o emborrachamento que eu estou usando aqui é um emborrachamento à base de solvente. Eu acho melhor que a base d'água, porque ok, ele tem um cheiro ruim, né? À medida que vai evaporando ali, mas ele seca muito mais aí o da água, realmente precisa que o ambiente esteja bom, que o clima esteja ideal. E esse com a base de solvente, ele evapora muito melhor, ele cura melhor, né? Então estou usando um aqui, ele é bem barato, dessa marca Classe A. Ele é chamado aí, esse aqui, de massa anti-ruído, né? Que atrás tem a indicação aí de como realmente é para ser usado, ó. Finalidade e como que é a aplicação. Então o que eu estou fazendo é colocar num potinho ali
E eu diluo, ele não fala exatamente a proporção de diluição, né? Então eu coloco um pouquinho de solvente ali, o diluente específico para ele, até que ele deixe um pouquinho mais macio, porque é bem grosso aqui essa massa, vamos dizer assim. Não é uma massa, né? É uma tinta, vocês vão ver, mas é uma tinta bem grossa. E aí com esse diluente aí fica melhor de aplicar, melhor de passar com o pincel. Deixa eu botar aqui, vou botar no potinho e ver como é que fica. Não sei se vai dar pra ver onde está escorrendo, tá difícil porque é tudo preto, né? Mas é bem grosso mesmo. E aqui eu já estou usando uma garrafinha PET cortada, que depois vai fora. Isso aqui não tem nem como querer limpar, realmente é bem grudento. E é uma tinta que seca rápido aí. Bom, aqui eu fiz como se fosse uma conchinha para facilitar pegar aqui de dentro, porque se tentar escorrer pelo lado aqui, vai ser uma sujeirada, vai ser difícil de limpar. Então a ideia aí é... Eu não preciso muito. Eu vou colocar até passar, até chegar nessa parte mais ou menos aqui, ó, um pouquinho abaixo disso aqui, porque depois eu vou diluir com solvente e ele vai render mais um pouquinho, né? Se vocês tiverem dicas aí de como pegar a tinta de dentro de lata sem sujar a lata, eu aceito. Eu uso às vezes aquela dica de colocar aí uma fita crepe, né, na borda, só que essa lata aqui ela é diferente, aquelas de prensar a tampa. A tampa não encaixa certinho, ela vai meio prensada ali. E aí é uma coisa bem mais chata de fazer. Quase aí, vou colocar mais uma conchinha só. Conchinha. Mais uma tampa dessa aqui. Bom, vou deixar escorrendo um pouquinho aqui dentro enquanto eu fecho a lata. Então coloquei um pouco de solvente aqui, diluente, né? Agora eu vou mexer aqui até sentir que vai ficar mais líquida a tinta. Eu tô chamando de tinta, né? Eles chamam de massa ali, mas na verdade é uma tinta isso aqui. E a primeira camada eu quero que seja, a primeira demão, vamos dizer assim, que seja mais líquida, porque daí eu consigo entrar melhor, ela entra melhor ali dentro daquela parte original. Eu vou fazer uma segunda demão depois, e aí sim eu acho que eu deixo um pouquinho mais grossa para criar uma borracha mais grossa aí. Bom, então terminei de passar aqui na caixa de roda. E uma coisa só que eu queria falar para vocês, em alguns pontos, se vocês não quiserem que fique a marca do pincel, em alguns lugares que é mais liso, é só vocês colocarem, darem uma batidinha assim com o pincel, ó. Que ele fica como o visual meio que como se fosse cuspido, que é como é o visual original do emborrachamento aí. Aí vai de vocês, se vocês preferem uma coisa diferente, mais lisa, ou um visual mais original, vamos dizer assim. Então, creio que vocês consigam ver inclusive na filmagem. Mesma coisa para cá, onde é um lugar que é comum aí pegar pedra e coisa. Estou fazendo a mesma coisa. À medida que ele começa a secar, essa textura, quando vocês fazem, ela fica mais presente. Quando está bem líquido ainda, quando está bem molhado, ele meio que escorre assim e daí fica liso de novo. Então, se vocês quiserem voltar e só garantir que vocês deixaram a textura que vocês querem aí, sem dúvida é melhor. Então apliquei umas 2 demãos grossas aí do emborrachamento. Que vocês podem ver quando ele seca, ele fica esse acabamento aí bem fosco, mas tá bem parelho,
não ficou nenhuma marca do pincel nem nada, porque eu usei aquela técnica de onde eu via que ficava um pouquinho de marca, eu dava aquela apertada com o pincel, então ficou muito bom aí. Agora o que eu vou fazer, já secou por um bom tempo, já secou por mais de 48 horas, que era a recomendação ali antes de fazer qualquer outra coisa. Já secou por mais de 48 horas, que era a recomendação aí para secagem final. Então agora o que eu vou fazer vai ser passar uma tinta PU. Eu tenho o que sobrou aqui do preto Cadillac, da pintura das torres, sobrou um tantinho ali que eu não usei porque ficou de um dia pro outro. Eu não quis arriscar colocar uma tinta aí que já tava de repente passada aí o catalisador, né, uma coisa assim que pudesse prejudicar. Então vou aplicar isso lá, até pensei em colocar o Hammerite, mas na verdade eu acho que não vai ter a necessidade, porque esse emborrachamento embaixo aí vai ficar uma camada bem boa de proteção. Então eu vou colocar o PU. O PU aguenta bastante, aí até gasolina se for necessário, né? Mas com certeza aí graxa, qualquer outra coisa que vá ali, vai aguentar bem. Vou aplicar o PU, vou aplicar ele com pincel, porque parece que, como não tem uma superfície lisa, a gente não vai ver tanto as marcas, né, das cerdas, vamos dizer assim. E de qualquer forma, onde eu ver que tá ficando uma marca, eu faço aquela apertada com o pincel, fica como se fosse uma textura ali. E vai ficar texturizado como é o emborrachamento realmente. Vamos dar uma conferida lá. Então deixa eu mostrar aí pra vocês o resultado. Esse aqui é o lado do motorista. E aqui é o lado passageiro, que vocês acompanharam a maioria da pintura aí. Bah, eu gostei muito do resultado. Depois que eu terminar aqui de limpar e passar um renovador aqui nesse plástico, quando depois terminar a função aqui na suspensão, eu acho que vai ficar muito legal mesmo. O acabamento ficou bonito. Certamente vai ficar muito bom de limpar isso aqui também. Passando a mão assim ficou bem liso, mesmo com a textura, passando a mão dá pra ver que ficou bem liso. E do lado de cá ainda tem que tirar um pouco das fitas crepe aqui ainda e coisa. Então para esse vídeo aqui era isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, imaginem aí quem que vocês acham que poderia gostar também, compartilhem esse vídeo, fiquem à vontade aí. Se ainda não está inscrito no canal, aproveita esses segundos para fazer. Um grande abraço a todos os inscritos, sucesso para vocês e até o próximo vídeo.